Namastê, bem-vindos de volta à nossa última prática da etapa 2. Hoje a gente vai trabalhar equilíbrio, então vamos juntos porque a jornada tem bastante desafio. Procure manter-se em pé, com os pés paralelos, mais ou menos na largura do seu quadril, de forma confortável e solte os seus braços ao lado das coxas. Faça algumas respirações profundas ainda com os olhos abertos. Então, quando for confortável, na próxima exalação, feche os seus olhos. E ao fechar os olhos, procure levar a atenção lá para as solas dos seus pés. Procure sentir quais são as partes do seu pé que tocam com mais pressão no solo. E depois de tomar consciência dessas partes, procure espalhar mais o peso. Então procure sentir tanto a parte da almofada abaixo do seu dedão, quanto a parte abaixo do seu minguinho, assim como o centro do calcanhar, eles pressionam de forma quase igual o solo. Estabeleça essa posição nos pés e então comece a subir a atenção pelas pernas, ative suavemente as coxas, encaixe o quadril, ativando o abdômen e glúteos. Alongue a coluna, gire os ombros para trás e para baixo e relaxe os braços. Leve o queixo ligeiramente em direção ao peito. E nessa postura, alinhada, alongada, consciente e ativa, perceba ainda com os olhos fechados que ainda que estejamos na imobilidade, existe um movimento interno do corpo para manter-se em equilíbrio. Então você vai sentir o peso oscilando levemente à frente, levemente atrás. Você vai sentir o seu corpo se deslocando. Mas não procure fazer isso intencionalmente. Deixe que o corpo faça de forma inteligente, com a inteligência do próprio sistema do corpo. E então observe. Tome consciência. Perceba essas pequenas oscilações acontecendo de forma inteligente, espontânea. Desfrute dessas sensações. Então, abra os seus olhos. E agora a gente inicia a prática flexionando um pouquinho os seus joelhos. Eu vou até dar um passinho para cá, vai ficar melhor para mim. Braços soltos. E a gente vai girar de um lado para o outro. Procure soltar os braços, eles vão realmente bater no seu corpo e eu quero que você deixe esse movimento acontecer para despertar o corpo. E se quiser, deixar a cabeça acompanhar o movimento. Cuidado para não se bater que nem eu aqui nas coisas. E continue mais um pouco esse movimento. Desfrute lá na coluna que está ganhando mobilidade, lubrificando vértebras. Então vai diminuindo o ritmo, não quero que pare direto. Deixa o corpo balançar mais um pouco, mas sem intensificar o movimento até que ele cesse por completo. E aqui nós vamos apoiar as mãos sobre os joelhos, flexionando bem os joelhos. E nós vamos inspirar, estufando o peito, olhando lá para o céu. E exalar.
exalar, arredondando a coluna, trazendo o queixo no peito. E a gente continua o movimento. Inspira, abrindo. Exala, arredonda. Inspira. Movimente bastante o quadril. Aqui é o nosso ponto de interesse. Exala, arredonda. Inspire, empina o quadril, estufa o peito. Exala, arredonda mais um pouco. A perna vai cansar mesmo, a gente está numa posição um pouco desconfortável. E exala. De novo, inspira. Exala. Inspira. E exala. Então, aqui mesmo, desenrola a coluna. E fica em pé. Ainda na posição em pé, nós vamos entrelaçar os dedos das mãos, deixando somente o indicador apontando para o céu e vai trazer os braços ao lado das orelhas. Desculpa aqui que não aparece, né, no vídeo a minha mão, mas a gente está exatamente nessa posição. Subiu inspirando, pernas unidas, encaixa o quadril, não deixe empinar o quadril para trás, encaixa e vai exalar para uma lateral. Inspira, volta ao centro. Exala para o outro lado. E continuamos dinâmico, ok? Inspirou. Exala. Inspira. E solta. De novo, inspira. Exala. Inspira. E solta. Continua. Tem espaço? Vai mais. Mais um pouco. Voltou ao centro, soltou braços. Relaxa. Excelente. Agora uma postura de equilíbrio. Mantenha os seus pés na largura do quadril, ativa empurrando o chão, força no glúteo posterior aqui da coxa, cresce coluna, encaixa o quadril, puxa o umbigo para dentro, estufa o peito, ombros para baixo e apoia a mão na cintura. Transfere o peso para o pé esquerdo e sem jogar o quadril para o lado, ok? Vai trazer a perna direita em direção na verdade o joelho direito em direção ao peito. Não quero isso aqui, ok? Não compensa no quadril. Traz com o quadril equilibrado, o joelho alto. Já estamos contando. Força na perna. Outra observação, não joga o tronco para trás. A força é abdômen e coxa. Puxa. Aproxima esses dois pontos. Sustenta. Tá acabando. E então, desce o pé e vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Apoiou o pé no chão, firmou, alonga a coluna, encaixa quadril, força no posterior, transferiu o peso sem quebrar o quadril e sustentou lá em cima. Alto. Força na coxa, força no abdômen, pense em aproximar e não em jogar o tronco para trás. Respira. Olhar fixo num ponto. Sente o tornozelo, ele vai trabalhar mesmo, deixa trabalhar. Panturrilha vai fazer força, perna posterior. É isso aí que a gente quer. Mais um pouquinho. Respira. E então, desceu. Excelente. Volta para a posição em pé, braços ao lado. Se quiser, fecha os olhos. Sente o calor, que o corpo já começou a gerar. Sente novamente os pés firmes lá no solo. Sente a força lá nos pés. Então, abre os seus olhos.
E a gente vai de novo na ponta do tapete, ainda em pé. E vamos dar um passo médio com a perna direita para trás. Médio, não precisa ser muito largo. E vamos girar todo o corpo em direção a esse pé que avançou. Note que o meu pé de trás ele fica 45 graus e o meu quadril ele aponta em direção a esse sentido, ou seja, aonde aponta o pé, aponta todo o meu tronco. Eu vou segurar os cotovelos lá atrás das costas, vou mostrar de costas para vocês. Eu abraço realmente os cotovelos e agora eu procuro manter o peito estufando a frente, escápulas unidas. Inspiro aqui. E exalo, ó, descendo o tronco à frente, sem abrir o quadril. E se for necessário, eu posso flexionar um pouquinho o joelho para manter a minha coluna reta. Peito paralelo ao chão, se não der vai estar mais em cima, não tem problema. Quem já está pertinho da perna, pode arredondar agora a coluna. Quem está mais em cima, mantém coluna reta. Sustenta e aqui a gente vai ficar por um tempo um pouquinho mais longo. Então procura respirar de forma profunda, sentindo também aqui o equilíbrio, porque exige equilíbrio essa postura. Quem consegue vai tentar estender o joelho da frente. Lembra de estufar o peito, não deixa fechar. E então flexiona o joelho e retorna o tronco. E agora gira lá para o outro lado, acomodando a mesma posição do pé. Então o esquerdo aponta a frente, o de trás 45 graus. Estufa peito, alinha o quadril e exala descendo. Passou a linha do quadril, pode arredondar a coluna e então permanece. Olha a respiração, vai relaxando lá na parte posterior da perna. A prática está mais silenciosa mesmo, vocês já estão numa fase mais madura da prática. Então, retorna devagar, flexionando o joelho, sobe o tronco, ainda mantém esse afastamento das pernas, tá? Só gira na lateral. E aqui, quem tiver bloco ou livros, pode usar para ajudar na próxima postura. Na próxima postura, a gente vai afastar os braços na linha dos ombros e girar o pé direito para o fundo da sala, mantendo agora o quadril alinhado à frente no sentido da câmera aqui, né? Ou seja, na lateral do tapete. Então aqui inspira e quando exalar, vai descer o tronco bem lateral, apoiando lá na canela. Se não alcança na canela, apoia na coxa, nunca no joelho. E quem tiver mais mobilidade pode apoiar no bloco, no livro ou lá embaixo, pertinho do pé. E aqui a gente vai ficar, eu vou ficar um pouquinho mais alta para poder falar com vocês. Vamos ficar em Utthita Trikonasana, mantendo o quadril aberto, tronco lateral, sentindo esse alongamento profundo da lateral do tronco. E respira na postura, não deixa o braço ir muito para trás, mantém na linha do ombro, também não muito lá na cabeça, sustenta. Cuidando aqui o tempo para vocês. Deixa o corpo ganhar espaço, sente o alongamento lá na lateral do tronco e já está encerrando o tempo. Flexiona um pouquinho o joelho e retorna o tronco e vira esse pé à frente para a gente trocar de lado. Então agora o outro pé girou para o fundo,
Afastou os braços, inspira, exala, entra lá para o outro lado, mesma variação, mesma altura do asana, segurou na coxa, segura na coxa, ok? Sustenta. Pensa nas instruções que eu sempre dou em todos os asanas, em respirar profundo, em encontrar ativação, mas também relaxamento, e soltar na exalação. Já está finalizando. Flexiona um pouquinho o joelho da frente, volta o tronco, ótimo. Agora nós vamos mais um equilíbrio. Com os seus pés paralelos novamente. O movimento vai ser o mesmo que fizemos antes, só que agora a gente vai acrescentar uma torção. Então, subiu o joelho direito, a mão esquerda vai passar por fora e o braço direito vai para o fundo da sala, ok? Então tem uma torção do tronco com equilíbrio. Prepara lá, várias mesmas regras, sem jogar o quadril e sem inclinar o tronco para trás, ok? Pés paralelos, a gente vai juntos. Transfere o peso para o pé esquerdo e sobe joelho direito, inspirando. Exala, passa o braço esquerdo por fora do joelho direito, e torce o peito, elevando o braço, mão direita lá para trás. O olhar pode estar na lateral, mas quem tem mais experiência pode olhar lá para o fundo da sala. Escolha a sua direção e sustenta. Caso você caia da postura, sem pressa, monta, respira. Gente, aqui não precisa ficar ansioso para montar a postura novamente, tá? Pausa o vídeo, refaz, não temos pressa. E mantém o máximo possível em equilíbrio. É uma postura bem desafio aqui. Vai sentir o glúteo posterior da perna. A perna de base vai oscilar, vai tremer. Já estamos encerrando. Primeiro volta ao tronco. E então, desce a perna no solo. Prepara o outro lado. Firmou o pé direito, subiu o joelho esquerdo. Inspirou. Exala, torce. Deixa eu só trocar meu relógio, mas você pode ir torcendo já, só para eu poder contar o tempo aqui para nós. E então, sustenta na sua variação do asana. Olhando para a lateral ou para o fundo. Joelho alto, faz a torção. Respira no asana. Tá quase no fim, mais um pouquinho. E então vira a cabeça e tronco. Por último, pé no solo. Muito bem, vamos agora para Namaskarasana. Então, pontinhas dos pés para fora, pés na largura um pouco mais que o quadril. Sentou entre os calcanhares, cotovelos por dentro. Se for difícil para você, a adaptação é subir os calcanhares do chão, ok? Escolha a sua variação e mantenha-se. Coluna alongada. Aqui também é um pouquinho mais de tempo no asana. E aí vem aquela regra da gente se manter firme na nossa escolha, imóvel, e conversar com o desconforto que pode vir a surgir ao longo da permanência. Tá sentindo a pressão entre as palmas, os cotovelos querendo afastar os joelhos, ou talvez as mãos estão no chão. Tudo bem, você pode usar o braço aqui para afastar os joelhos.
Mais um pouco. Então, apoia as mãos no solo, caso não esteja, e vai deitar no tapete. Deita de barriga para baixo enquanto eu ajusto a minha câmera. Barriga para baixo, queixo no solo. Vamos fazer um pouquinho de força agora em Shalabhasana. Então, queixo no chão, enlaça as mãos atrás dos glúteos, ativa abdômen, glúteos também, pelve contra o chão, estende os braços para trás e para cima e exala todo o ar. Inspira, sobe, tronco e pernas, olhar acima, sustenta fazendo força. Mais um pouquinho. Mais pouquíssimo. E então, desfaz, descendo devagar e controlado, empurrando-se para a Balasana novamente. Sente-se sobre os calcanhares. Aqui um tempo mais longo, procure relaxar. Leva a atenção da pele para dentro. Perceba como se sente nessa altura da prática. Então, eleve o tronco e vamos sentar. E vamos sentar com as pernas estendidas à frente. Aqui, lembrando dos ajustes, né? Se você tem dificuldade para manter a coluna reta, use a almofada ou bloco para elevar o quadril. E ainda pode flexionar os joelhos para manter com a coluna alinhada ao quadril, ok? Esse alinhamento. E aqui nós vamos permanecer um pouco mais. Inspira, alonga e exala, avança, coluna reta, abdômen em direção às coxas. Então permanecemos em Paschimottanasana. Quem consegue segura nos pés, nas canelas ou com as mãos no tapete. Quem consegue estende os joelhos, sempre priorizando o alongamento da coluna. Para quem já avança e toca o abdômen na coxa, aí sim começa a arredondar as costas, ou seja, a coluna também flexiona. E aqui mantém-se no asana, respirando de forma profunda e equânime. Sempre que inspirar, vai sentir as costas, né, expandindo, alongando. E na exalação busca o relaxamento da musculatura. Mas mantenha essa intenção sempre de crescer a coluna, de aproximar abdômen e pernas. Mais um pouco, sente o corpo agora talvez mais confortável, porque se assentou no asana, já encontrou o seu espaço. E aí, se tiver espaço, aprofunde um pouco mais. Então, inspira e solta a última vez. E retorna, agora afastando as pernas, pontinha do pé para cima.
Inspira, alonga e exala, avança à frente. Aqui as pernas estão mais ou menos 90 graus, talvez algumas pessoas consigam um pouco mais. E aqui a coluna também é alongada, ok? Coluna alongada, apoie as mãos à frente. Se tiver espaço, avance um pouco mais, sempre respeitando o seu corpo. O que não pode é arredondar a coluna e querer descer dessa forma, não. Então, quem está com mais dificuldade, mantenha-se firme, ponta do pé para cima, coxas girando para fora, coluna ereta, pode usar a mão aqui atrás também, pode ser que aqui seja intenso para você, e tá tudo bem, cada um está no seu processo, liberando esses espaços. Então, respeite o seu corpo, o seu processo. A permanência mais longa, justamente para a gente ganhar esses espaços gradualmente à medida que praticamos. Então, cada prática que você faz, você ganha mais espaço. Então, respeite isso. Continue aqui mais um pouco. É uma permanência mais longa. Verifique se tem espaço e avance um pouco mais. Não arredonde as costas. Pense, na verdade, em empinar o quadril. Mais um pouco. Então, lentamente comece a retornar. Com a ajuda das mãos, feche pernas. E agora, escolha uma posição confortável para sentar-se. Eu sempre sugiro, claro, o uso do bloco. E a gente vai fazer um respiratório de Nadi-Shodhana, respiratório intercalado. Então, nós vamos inspirar pela narina esquerda e exalar pela direita, depois inspirar pela direita e exalar pela esquerda. Vamos fazer isso numa proporção de 1:2, ou seja, inspiro em 4, exalo em 8, ou inspiro em 3, exalo em 6, ou inspiro em 5 e exalo em 10. E aí a gente vai intercalando cada vai e vem, né? Então fui, voltei, isso é um ciclo. E aí a gente vai e volta diversas vezes ao longo de um determinado tempo, ok? Então coloque-se sentado com a coluna ereta. Ajuste a mão, levando o dedo indicador e médio no centro da palma e usando o dedão e o anelar para fechar as narinas. Posicione a mão assim no seu joelho e feche os seus olhos. Encontre o seu ritmo respiratório. Então, exale todo o ar pelas narinas e feche a narina direita. Então, inicie inspirando pela esquerda em 4, 3, 2 e 1. Troque, exala, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Inspira, 4, 3, 2 e 1. Exala, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Inspira. Trocou, exala. Inspira. Trocou, exala. Inspira.
Trocou, exala. Inspira. Trocou, exala. Inspira. Trocou, exala. Inspira. Trocou, exala. Inspira. Trocou, exala. Inspira. Trocou, exala. Inspira. Trocou, exala. Inspira. Trocou, exala. Leva a mão sobre o joelho, respira por ambas as narinas. Como se sente nesse exato momento? Então agora deite-se no tapete para o seu relaxamento, soltando pernas, soltando os braços afastados do tronco e coloque-se completamente imóvel e relaxada nessa posição. Procure manter-se desperto, atento às sensações e emoções, à respiração. E aqui permaneça por pelo menos 5 minutos, ainda que o vídeo encerre. Mantenha-se no seu relaxamento, permitindo que o corpo assimile os benefícios dos asanas que praticamos hoje. Muito obrigada pela companhia.